oração. Quando o ministro estava orando, veio duas coisas na minha mente e eu creio, eu também posso. Tem um jovem que ele estava a receber a sua liberdade. Pensávamos que iria ser ontem a liberdade, mas o juiz não assinou ao orar. E quando você orou pelos presos, eu me lembrei, eu digo, Deus, quebra esse cadeado, quebra essa corrente. Você orou pelo subúrbio. O meu colega perdeu o primo em Rio Sena porque entraram e tiraram a vida de 8 jovens no subúrbio nessa sexta-feira santa, que a sociedade chama de sexta-feira santa. Mas nós oramos e acreditamos. Assim como nós oramos e acreditamos, João desenvolveu o seu ministério, mas acreditando que estava fazendo da maneira correta. Mas havia um problema, muitos amam a boa pregação, mas amam a boa pregação até o ponto que essa mensagem não lhe toca no ferida, não pega no pecado que ama. É preocupado com alguém chega, irmão, você pregou uma vez, tem que ver o que foi que eu falei nesse dia. Porque, irmãos, sabe o que aqui se percebe nesse último dia? Dois extremos. Existem pessoas que só falam, só profetizam para os heróis do ministério. Existem outros que só criticam os irmãozinhos. Mas João, ele entregava a palavra de Deus independente do título, independente do brasão. Podia ser Herodes, podia ser o povo. Se Deus mandou, João dizia, está errado, não dá para continuar. O ministério de João é marcado pela realidade. João não muda semente para atrair almas. Ele prega o evangelho do reino até os policiais. Interessante, quando você vai ler o texto, você vê que ele chega nos policiais e fala, contentai-vos com o vosso salário. Eu digo, meu Deus, polícia já ganhava mal na época de João. Então essa greve aí não é coisa nova não. Naquela época, porque se João falar contentai-vos com o vosso soldo, é porque há uma inquietação. Os publicanos, o que é que eu faço, João? Aí João fala, não minta, não pega o que não é teu não. João pregava a mensagem que trazia o arrependimento. E quando eu olho para o ministério de João, eu olho para o ministério de Jesus, eu olho para o ministério do apóstolo Pedro e os demais. João pregou, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Jesus é batizado nas águas, vence o diabo no deserto e começa o seu ministério. Qual foi o tema da mensagem? Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Atos, quando a igreja está no seu melhor momento, a descida do Espírito Santo em Atos, e aquele povo fica impactado pela mensagem, olha para Pedro, e Pedro não faz apelo, mas o povo diz, o que é que eu faço? E Pedro diz, arrependei-vos e seja batizado e receba do alto o dom do Espírito. A igreja que vive com Deus, a igreja que leva a sério, ela prega, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. O arrependimento é a porta que nos dá o direito de passar para ter um encontro com Jesus. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer o teu carro, Deus não quer a tua casa, mas Ele quer olhar para o teu coração e ver um coração aquebrantado e contrito, e Ele nunca, jamais desprezará. A mensagem às vezes é boa, quando a mensagem amassageia o nosso ego, quando é uma palavra de vitória, quando é uma palavra que levanta a autoestima, mas Deus, Ele não está preso a uma única mensagem. A mensagem de Deus para mim, irmãos, é dentro da minha realidade espiritual. Se a minha realidade espiritual for uma mensagem que chame para a responsabilidade, Ele vai ser um Deus que vai me chamar para uma consciência cristã. Mas se a mensagem da minha realidade espiritual for diante de um caos que eu preciso enfrentar e me encontro fraco, Ele vai entrar com providência e vai derrubar a muralha e vai me dar vitória. E João chega e diz, olha, você está errado. Você não pode possuí-la. Esta mulher não é tua. Esta mulher não te pertence. Irmãos, quando João lança esta palavra, Herodias, no seu coração, é levantado um rancor, é levantado uma ira contra João. E eu convido você, com sua Bíblia aberta como você está, Marcos
Irmãos, time que está ganhando não se mexe, se investe. E nós chegamos até aqui, foi com a santidade real, foi com Deus nos chamando para arrependimento, foi com Deus nos chamando para abrir mão. Então, se você tem abrido mão e você tem visto que você tem sido bem sucedido, não queira seguir o liberalismo, não queira seguir esses homens liberais que querem liberar tudo, que querem abrir tudo e querem entrar na teoria do relativismo. Não, irmão, seja quadrado para o mundo, mas cheio do Espírito diante de Deus. Cheio do Espírito. Tem um jovem solteiro que é uma bênção na minha vida, e eu digo para ele: pior que estar solteiro é casar errado. Ele: Emerson, eu estou solteiro, o pior que estar solteiro é casar errado. E eu falei: você não casa com a beleza, você casa com o caráter. A beleza se estraga, mas o caráter é aperfeiçoado quando é o caráter de Cristo em sua mulher. Na medida que os anos se passam, a beleza da mulher, a beleza física se estraga, a mulher espiritual que ela é, ela vai sendo aperfeiçoada dia após dia. E quando chega no futuro, ela se torna uma anciã qualificada para instruir as mulheres mais novas. Então a gente não casa com a beleza, a gente casa com caráter, a gente dorme com caráter, acorda com caráter, toma café com caráter, a gente almoça com caráter, a gente janta com caráter. E muitas das vezes o inimigo quer colocar coisas para adiantar o processo. Se tu és filho de Deus que está sofrendo, se tu és filho de Deus que não casou ainda, se tu és filho de Deus que nada, irmão, não precisa Deus mostrar nada. Se você crê na Escritura, ainda que a realidade externa vá na outra mão, mas o teu coração é um coração de adorador, e no teu coração você vai estar dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. João, ele confrontou o pecado. João, ele confrontou aquele pecado na vida daquele casal, um casal que estava cometendo um adultério. E pelo fato de ele confrontar o pecado, ele sofre as consequências. Tem grupos que você deixa de fazer parte porque você luta contra o pecado, irmãos. Tem grupo que você deixa de fazer parte porque você leva o pecado a sério. Tem lugar que ele atravessa a rua, mas não quer saudar você com a mais. Tem gente que diz que você é mais santo que Jesus, mas não é. É porque você está levando o pecado a sério. E quando você vai contra o pecado, a massa às vezes não abraça. E eu me lembro de Jesus: olha, tu vieste atrás de mim porque viu o sinal e creu, porque viste os sinais e criste. Mas vieste atrás de mim porque comeste do pão e vos saciaste. Irmão, a multidão, imagine Emerson pregando, e 90% vai embora. Os que vão ficar vai dizer: tem que trocar o pregador, está sem vida boa. A nossa leitura às vezes é carnal. A nossa leitura, irmão, não é à toa que o ministério bem sucedido é o quê? 3, 4 mil membros. Infelizmente, a nossa maturidade cristã permite que nós não consigamos entender que uma igreja pequena, com um pequeno grupo, pode ser um grupo cheio do Espírito Santo. Por quê? A nossa carnalidade está presa à numerologia. Jesus pregou, a maioria foi embora. Os pregadores não davam sermão. Vamos colocar teatro, vamos colocar música, vamos pintar igreja, fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Perdemos a massa. Que pregação é essa? Que fracasso, Jesus, de mensagem. Parece até que ele atrapalhar o significado. Ele chega: vocês que ficaram, se quiser ir, vá também. Irmãos, sabe o que é isso? Certeza de que você está fazendo a vontade de Deus.